1 Samuel capítulo 4, versículo 1 adiante, até onde Deus mandar eu vou ler, tá bom? O tema meu está assim na Bíblia, em cima do capítulo 4. Os filisteus vencem quem? Quem era o israelita? O povo de Deus. E veio a palavra de Samuel a todo Israel. E Israel saiu a encontro, a peleja, a guerra aos filisteus, e se acamparam junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Feca. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair ao encontro a Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. Só até aqui. Coloque a Bíblia sobre o teu coração e vamos falar com Deus agora para que Ele fale conosco. Encurva a tua cabeça em sinal de humilhação a Deus e vamos falar com Ele. Oremos ao Senhor. Na antiguidade havia muitas guerras, né? Hoje você ouve falar de guerra, sim ou não? De lutas, batalhas, sim. Nação contra nação, sim. Mas no tempo bíblico havia muitas guerras entre as nações. É só ler a Bíblia, você vai ler no Velho Testamento quantas guerras havia, quantos inimigos o povo de Deus enfrentou. Então na antiguidade era normal ter guerras, os amonitas, os edomitas e os amalequitas era olha para cá, tá? Era um dos povos que guerreava contra o povo de Israel, contra os hebreus, os edomitas, amalequitas, né? Os cananeus. Eram nações que batalhavam contra o povo de Deus. Então o povo de Deus era constantemente afrontado por seus inimigos na peleja. E um dos inimigos, arqui-inimigo do povo de Deus, se chama filisteus. Os filisteus eram grandes inimigos do povo de Deus. Eles sempre guerreavam. Tá ótimo, tá? Obrigado. Eles sempre guerreavam, Deus abençoe, tá? Eles sempre guerreavam contra o povo de Deus. Então, grave o que eu vou te falar. Na antiguidade havia muitas o quê? Guerras, pelejas, lutas. Os edomitas, os amonitas, os amalequitas contra o povo de Deus. E os filisteus. Você vai ver inúmeras vezes que os filisteus vai se colocar a batalha, Paulinha, contra o povo de Israel. E mais uma vez aqui a história vai lidar com os filisteus afrontando uma batalha contra o povo de Israel, o povo a qual Deus escolheu. Na antiguidade também havia muitos deuses, como há hoje, não é diferente, né? Quantos deuses há, quantas pessoas que há nas suas casas, uma imagem de escultura, né? Dizendo que aquela imagem irá protegê-la, irá abençoá-la, sim ou não? Um monte, que você vai ver lá, há imagens de esculturas lá, há deuses lá. Então não mudou, a Bíblia não oculta que existe deuses. A Bíblia não deixa isso oculto. Ele quer mostrar que as pessoas, muitas delas, estão propícios a se inclinar a outros deuses, a não ser o Deus de Israel. Então, o povo, como sempre foi, se dobrava a muitos deuses. E olha o que eu vou te falar. O povo de Israel era um povo temido nas batalhas. Era um povo que era temido. Sabe por quê? Porque eles tinham Deus ao seu favor. Enquanto as pessoas tinham
outros deuses. O povo de Israel tinha quem a seu favor? O Deus de Israel. E por isso eram um povo temido na batalha. Não porque eles eram fortes, poderosos, ágeis, mas porque eles tinham um Deus todo-poderoso ao teu favor. E é esse Deus também que está ao meu e ao teu favor. E a palavra diz: agindo Deus, quem impedirá? Quando Deus quer agir na vida de alguém ao nosso favor, quem impedirá o agir de Deus? Ninguém. Então o povo de Israel era um povo temido, porque eles serviam a quem? Ao Deus Criador dos céus e da terra. E eu disse quase agora que havia muitos o quê? Deuses, não é isso? Os filisteus, eles adoravam a quem? Será que era o Deus de Israel? Quem eles adoravam? Dagon. Dagon, segundo os estudiosos, né, era uma imagem de escultura que metade do corpo dele era humano e metade peixe. Alguns dizem que Dagon era tão, olha aspas, poderoso, que era tido como o pai de Baal. Você vai ver na Bíblia, quem lê a Bíblia sabe o que eu estou falando. Baal é uma imagem de escultura, é um dos deuses, a qual diziam que abençoava a plantação, que dava alimento para o povo. Só que Dagon era tido como o pai de quem? De Baal. Então, para muitos, Dagon era um Deus poderoso e forte. E Filisteu servia a quem? Quem? Dagon. E havia muitas pelejas antes, não era? Guerras entre nações, quer dizer, os filisteus contra o povo de Israel. E olha, eu já falei isso aqui um dia, quando havia guerra, na antiguidade, o que se achava? Quando há duas nações batalhando, era como se fosse uma guerra de deuses, entendeu ou não? Tipo, Deus, o povo de Israel está lutando, o Deus está lutando por eles. E quando os filisteus estão lutando, Dagon luta por eles, contra os deuses lá nas alturas, entendeu ou não? Entendeu, Paulinha? Então, quando uma nação está guerreando, lutando, eles criam que havia uma guerra entre os deuses. Então, o Deus de Israel, né? O povo de Israel contra o Deus do povo do filisteu, que era quem? Então, quando Israel lutava contra o filisteu, o povo pensava, imaginava, quem estava lutando? Deus contra Dagon. Entendeu ou não até aqui? E o povo vai fugir, vai para a batalha agora. Israel contra os filisteus. E olha só o que aconteceu aqui de novo. Vamos ler capítulo 4, versículo 2. Para ser rápido. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair ao encontro a Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. Olha para mim aqui. Como eu disse, né? O tempo da Bíblia que havia muitas batalhas, pelejas, guerras, nações contra nações. O povo de Israel agora vai lutar contra os filisteus. E uma grande derrota acontece. Quem perde aqui? Quem perdeu a batalha? Israel. Israel perdeu quase 4.000 homens. Então Israel sofre uma dura perda na batalha para os filisteus. Mas não acabou aqui, leia o 3 comigo, para você entender. 3. E tornando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: por que nos feriu
o Senhor hoje diante dos filisteus. Tragamos de Siló a arca da aliança do concerto do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão de nossos inimigos. 4. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca do concerto da aliança do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. Só até aqui. Olha para mim aqui. O povo de Israel perdeu quase 4.000 homens na batalha contra os filisteus. Eles voltaram e falaram: por que o Senhor nos feriu? Por que permitiu que o Senhor, nós sofresse essa derrota? O que aconteceu? Já sei. Vamos trazer a arca da aliança, para que nós levamos ela e ela nos livre dos inimigos. Para quem não sabe, a arca da aliança era um sinal, era um símbolo, viu, diaconisa, do poder de Deus, da manifestação de Deus. Era como o próprio Deus estivessem ali. Mas infelizmente este povo estava apegado a essas coisas, não entendendo que Deus não é limitado a algo. Deus está em todos os lugares. Deus é onipresente, é onipotente. Só que este povo teve uma ideia: vamos pegar a arca da aliança, vamos levar ela e vamos pegar ela, vamos para a batalha de novo. Mas só que agora vamos levar o quê? A arca da aliança, e venceremos. E pegaram a arca que estavam na casa de Ofni e Finéias. 5. Leia o 5 comigo para você entender. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo Israel gritou, jubilou com grande grito ou júbilo, até que a terra, o quê? Estremecesse. 6. E os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: que voz de tão grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Só até aqui. Olha para mim aqui. Qual que foi a ideia deles? Perdemos quase 4.000 homens na batalha. Vamos pelejar mais uma vez, contra os filisteus. Vamos pegar a arca da aliança, vamos levá-lo. Quando a arca está vindo, o povo grita tão alto de alegria, porque a arca veio, a arca chegou, que a terra chegou a estremecer. E quem ouviu esses gritos de júbilo? Quem ouviu? Os filisteus. E os filisteus começaram a temer. Que grito que é esse? Quem está gritando de tanta alegria? A arca veio, tia. O povo gritou tanta alegria, porque a arca do Senhor chegou. Quer dizer, o Senhor agora está ao nosso favor. O Senhor está conosco. Então o povo gritou de Israel com grande júbilo. A terra chegou a estremecer. Os filisteus ouviram e temeram. E olha só agora, versículo 7. Pelo que os filisteus se atemorizaram, tiveram medo, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal nunca jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Esses são os deuses que feriram aos egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Olha para mim aqui, por favor. O povo, os filisteus, temeram. Repare que eles acharam que vieram deuses para ajudar o povo hebreu, achando que havia mais deuses para lutar ao favor do povo contra os filisteus. Mas Deus, Ele é maior do que os deuses.
Deus é infinitamente maior do que qualquer imagem de escultura. E o povo de Israel, o povo que serve a Deus, não tem deuses. Eles têm um Deus todo-poderoso. Eles entenderam, quer dizer, Dagon está lutando com Deus. Só que agora vieram deuses também para ajudar. Não, o povo de Deus não há deuses. Nós não se dobramos e não precisamos de nenhuma imagem de escultura que trabalhe em nosso favor, pois nós temos um Deus todo-poderoso, chamado Deus de Israel, o Criador dos céus e da terra. Eles tiveram medo, os filisteus, quando viram aquele grito e a arca chegando. Deus está no meio do povo. Quem suportará esses grandiosos deuses? Era o Deus de Israel, não havia deuses. Então olha no versículo 9, o que os filisteus falaram, aqueles filisteus, tá? Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus, como eles serviam a vós. Sede, pois, homens e pelejai. Olha para mim aqui, por favor. O povo dos filisteus, mesmo temendo, o que eles fizeram? Pegaram ânimo. Mesmo com medo, eles foram para a batalha. Mesmo com medo, eles se levantaram e foram lutar contra o povo hebreu. Agora o povo vai vencer, amém? Olha aqui, versículo 10. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido mais uma vez, derrotados. E fugiram cada um para a sua tenda, para a sua casa, para o seu arraial. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. Olha para mim aqui agora, para você entender. Israel crente que agora os hebreus vão vencer. Porque eles estão com quem? Com a arca da aliança, do concerto. Eles vão para a batalha, mais uma vez, pastor Érico. Só que agora a derrota é maior. De 4.000 homens passou para 30.000 homens que caíram. Mais uma vez, o povo hebreu foi derrotado pelos filisteus. E olha só, lembra que eu te falei, né? Quando o povo de Israel lutava, quando havia guerras entre nações, quem estava guerreando? Os deuses, né? Deus como Deus de Israel contra outros deuses. Então eles acharam que Dagon era maior do que o Deus poderoso, porque eles venceram o povo hebreu. Só que escute uma coisa, o povo perdeu, mas Deus não, porque o povo estava em pecado. Nem todo mundo que perde é porque Deus perdeu. Deus não perde, é porque aqui o povo estava em pecado, não dando importância para o Senhor. Então aqui uma derrota maior do que a primeira. De quase 4.000 homens passou para 30.000 homens que caíram. E olha só a ousadia agora dos filisteus. Leia comigo aqui. Capítulo 5. Capítulo 5. Os filisteus, pois tomaram o quê? A arca de Deus e a trouxeram
de Ebenezer a Asdod. Olha agora, 2: e tomaram os filisteus a arca de Deus, e a meteram, colocaram na casa ou no templo de Dagom, e a puseram junto a Dagom. Olha para mim aqui, por favor. Olha a ousadia agora. Os filisteus venceram mais uma vez o povo hebreu. Após vencerem, o que eles fizeram? Pegaram a arca de Deus, que era o símbolo do poder de Deus para Israel, da manifestação de Deus, e colocaram aonde? No templo de Dagom, ao lado de Dagom, como se mostrasse a humilhação dos hebreus e a humilhação que Deus sofreu diante de Dagom, como se ali fosse um memorial da vitória de Dagom contra o Deus de Israel, e como se fosse um memorial da vitória dos filisteus contra os hebreus. Então, olha que afronta, colocaram a arca do Senhor, o símbolo da manifestação de Deus, da glória de Deus, do próprio Deus, na casa, no templo de Dagom, ao lado de Dagom, como se para expor ali a derrota de Deus e do povo de Deus. Mas escuta uma coisa, eu falei, o povo de Israel perdeu, mas Deus não havia perdido. Deus estava governando até a derrota dos hebreus, para ensinar grandes lições aos filisteus e ao mundo inteiro. Grava isso que eu vou te falar. O povo de Israel perdeu, correto? Só que Deus estava governando essa derrota. Deus governa até a minha derrota, porque Ele tem propósitos para cumprir ali, para me ensinar. As minhas derrotas ainda vão glorificar a Deus, porque Deus mostrará quem Ele é para os meus inimigos. E meus inimigos não são homens, são espirituais, são demônios, principados e potestades. Então, a aparente humilhação, a arca é colocada no templo de Dagom. E olha só, a imagem estava lá de Dagom, no templo de Dagom. De manhã, os adoradores de Dagom foram lá para cultuá-lo. Quem estava lá? A imagem de Dagom, não é isso? E a arca do Senhor, uma perto do outro. Os adoradores acordaram de manhã, crente, vamos louvar a Dagom, porque Dagom venceu o povo de Israel, Dagom venceu o Deus de Israel, e nós vencemos os hebreus. Então vamos louvar, vamos celebrar a quem? A Dagom. Creio eu que acordaram de manhã, pastor, os sacerdotes. O povo vai lá para adorar Dagom no templo. Quando chega lá, o que aconteceu? Olha aqui, versículo 3, 5:3. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, que era onde era o templo, a cidade que era o templo de Dagom, no dia seguinte, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagom e tornaram a pô-lo no seu lugar. É como se aquela imagem tivesse prostrada diante da arca. Eles acordam, vamos celebrar Dagom, pois Dagom venceu o Deus de Israel. Dagom nos deu a vitória sobre o povo hebreu. Vamos celebrá-lo. Eles acordaram, todo feliz. Vamos cultuar a Dagom. Chegaram lá, o que eles viram?
Dagon estava caído, a imagem estava caída, como se estivesse dobrada, se prostrando diante da arca do Senhor, que era o próprio Senhor ali. Aí eles pegaram, como algo normal, levantaram e colocaram de pé. Tipo assim, é coincidência, caiu, A imagem caiu, normal, sei lá, ventou, sei lá, caiu. Aí eles pegaram, levantaram, colocaram no lugar e continuaram crendo que Dagon havia vencido o Deus de Israel. Porque se o povo venceu os filisteus, então Dagon venceu o Deus de Israel. Então eles continuam celebrando. Mas olha só no dia seguinte o que aconteceu. No outro dia, versículo 4. Versículo 4. E levantando-se de madrugada, já no outro dia seguinte, pela manhã, eis que Dagon jazia caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagon e ambas as palmas das mãos cortadas sobre o limiar, somente o tronco ficou a Dagon. Olha para mim aqui. Primeira vez, ali está Dagon, a imagem, está a arca. Primeiro dia, no dia seguinte, a arca estava ali no mesmo lugar e a imagem estava caída, como se tivesse dobrada diante da arca. O povo levantou o Dagon, colocou lá, creio que cultuou Dagon, tudo. No outro dia, eles se levantaram mais uma vez para celebrar a Dagon, a vitória de Dagon, a suposta vitória. Quando chegaram lá, havia um Deus miserável caído no chão. Aliás, um dos deuses miseráveis caído ao chão. Mais uma vez, Dagon estava caído diante da arca. Porém agora, as palmas de suas mãos estão arrancadas e a sua cabeça arrancada, restando apenas o tronco diante da arca do Senhor, totalmente despedaçada. Agora você vai entender o que eu te falei. Quem não entender essa mensagem é porque está desatento, hein? Olha o que eu vou te falar. Lembra que eu te falei que Deus governou a derrota do povo hebreu? Você lembra disso ou não? Lembra ou não? Deus estava governando até a derrota daquele povo, para que ele ensinasse algo aos filisteus e ao mundo inteiro. Vamos ver agora o que Deus quis ensinar, tanto para os filisteus como para nós. Vamos entender agora. Dagon estava caído ao chão pela segunda vez. Agora ele estava sem os braços, não é isso? Sem a palma das mãos, não é isso? Você leu isso ou não? Vocês leram? Dagon estava caído, como prostrado diante de Deus. Porém agora está sem mãos. O que simboliza isso? Dagon sem mãos. Para eles Dagon era um Deus poderoso, mas Dagon não tem mãos. Vamos ver na Bíblia o que significa mão? Você entender? Deixa marcado aí, talvez eu volte. Deixa marcado aí. Vá comigo aí, pastor, para ajudar aí, diaconista, para ser mais rápido. Deuteronômio 26. Deixa marcado aí, tá? Talvez eu volte, talvez não. Deuteronômio 26, primeiro. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia, eu espero aí, tá?
Alguém não achou? Achou, irmão Paulo? É 26. Eu falei que Dagom perdeu o quê? O que significa as mãos? Dagom perdeu as mãos. O que Deus queria ensinar? O que Deus queria mostrar para os filisteus e para o mundo inteiro? 26, 8. E o Senhor nos tirou do Egito com mão o quê? E com braço, e com grande espanto, e com sinais, e com milagres. Agora pula aí para Deuteronômio 6, 21. Só ir para o 6, tá? Capítulo 6, só voltar. Seis, 21. Então dirás ao teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor nos tirou com mão forte do Egito. Olha para mim, você vai entender agora, olha para mim aqui. Mãos, as mãos simbolizavam o que aqui? Ajuda, socorro, livramento, reforça, poder. Repare que a mão do Senhor, a mão forte, poderosa, o braço estendido, arrancou o povo de Israel, os hebreus, da humilhação da escravidão. Então as mãos simbolizavam poder, força, ajuda, socorro. Dagom não tem mãos, mostrando que Dagom não pode socorrer ninguém. Dagom não pode ser socorro para ninguém. Estavam buscando um Deus inútil, um Deus fraco, um Deus que não tem mão, que não pode ajudar. É a mesma coisa, amados, com a imagem de esculturas. Eles não podem te socorrer, eles não podem te ajudar, eles não podem tirar você de onde você está, eles não podem arrancar o teu filho da lama, eles não podem arrancar o câncer de você, ele não pode, porque eles não têm, mesmo que tenham as mãos, não podem se mover. Aqui Deus quis mostrar que Dagom não havia nenhum poder sobre ele. Ele era na verdade um Deus inútil, um Deus fraco, que não tinha mãos. Mas o Deus poderoso, ele tem mãos, e com mãos fortes ele tirou o povo da escravidão do Egito. Então essa vitória, a derrota, Deus governou para mostrar o que? Essas imagens de esculturas são frágeis. Se elas caírem, elas se quebram. As mãos deles se quebram. Eles não podem socorrer. Olha Dagom aqui, ó, sem mãos. Eles não podem ajudar. Eles não podem atender você. Porém, olha só, não abra não. Isaías 59:1. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Enquanto Dagom tem a mão arrancada, a mão do Senhor continua estendida para mim e para você, mostrando que Deus não perdeu. Deus permitiu que Israel perdesse. Escuta, Deus não perdeu e não perde nunca. Ele permitiu que Israel perdesse, tio, para mostrar ali, mãe, de que Deus está acima dos deuses, acima dos homens, acima de tudo que é nos céus e na terra. Deus está acima de tudo. Então aprenda isso. Deus quis ensinar isso para os filisteus. Esse Dagom que vocês adoram está despedaçado. Ele não tem mão, e a minha mão continua estendida. Enquanto ele não tem mão, a minha mão forte tirou o povo do Egito, da escravidão. A minha mão tirou o povo de onde eles estavam humilhados. Mas Dagom agora não tem mãos, mostrando a inutilidade de cultuarem a um Deus inútil como Dagom. Então Deus, mesmo na derrota, governou e mostrou que Ele é o Deus que está acima dos deuses.
acima de tudo e de todos. Vamos aplaudir o Senhor por isso. Você lembra, né, que Dagon perdeu as mãos, né? Dagon perdeu o que mais? O que foi arrancado? A cabeça. Foi decapitada, arrancada. Estava ali a palma das mãos num lugar, a cabeça no outro. Só restou o tronco. Você entendeu que o simbolismo das mãos arrancadas era o simbolismo de que Dagon não podia socorrer ninguém e que nenhuma imagem pode socorrer alguém. Nenhuma imagem. Quem vai ouvir essa mensagem, assistir aqui, pode achar ruim comigo, eu não me importo. A verdade é que nenhum Deus pode socorrer você. Tem mãe que tem filho nas drogas, vai recorrer aos deuses. Não, se dobre diante de Deus e peça para Ele. Peça igual nós fazemos aqui no todo domingo, né? Oramos para nossa família de joelho diante de Deus. Só Deus pode ajudar você. Então a mensagem é essa aqui: Dagon não é digno de ser adorado. Nenhuma imagem é digno de ser adorado. Eles cultuavam Dagon, cultuavam um Deus tão frágil. E a derrota era para mostrar de Israel, para mostrar que Deus está acima de tudo, acima de todos. E Dagon agora está sem a cabeça. Você é um homem Bíblia, mulher Bíblia, eu sei disso. Você vai lembrar dessa história agora. É a história mais conhecida na Bíblia, bem dizer. Vocês lembram quando Davi venceu Golias? Vocês já leram isso ou não? Não vou explicar a história que já conhece. Davi venceu Golias. E como um sinal de vitória de Davi, como um troféu, o que ele fez com Golias? Quem lembra? Oh, glória! O que ele fez? Cortou a cabeça e, como um troféu, ergueu a cabeça de Golias decapitada, mostrando a sua vitória sobre Golias. Já entendeu, né? A cabeça de Dagon arrancada era um sinal de que Deus não havia perdido, Dagon havia perdido, para mostrar como um triunfo de Deus, como que Deus é poderoso. Ele destruiu Dagon e destruiu o povo dos filisteus, para mostrar quem Ele é. Então a cabeça de Dagon cortada era como se Deus fizesse como Davi, arrancasse a cabeça, pastor Érico, como um troféu, e mostrassem: a cabeça de Dagon está cortada, eu venci Dagon, eu venci. Então escuta isso, filisteus, Deus quis mostrar isso para vocês, e Deus quer mostrar isso para nós, de que nenhum dos deuses podem combater contra Deus. Deus é poderoso acima de qualquer entidade, de qualquer demônio, qualquer imagem de escultura, e nós como cristãos reconhecemos isso. Toda a glória, todo o poder pertencem ao Deus de Israel. E tem mais. A sabedoria é armazenada onde? Na cabeça. Mostrar que Dagon não tinha nenhuma sabedoria. Deus é a própria sabedoria. Dagon não havia força, não havia como salvar ninguém. Suas mãos estavam arrancadas, sua cabeça cortada, não tinha nenhuma sabedoria para humilhar totalmente aquela imagem de escultura. Como o povo iria adorar agora Dagon, totalmente despedaçado e humilhado perante Deus? Agora olha isso, volte lá para... Estou quase acabando já, tá? Mais uma hora eu termino a pregação. 1 Samuel 5. Dagon teve a mão arrancada, as mãos. Olha agora, 5, 6. Porém, a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod e os
assolou. Diga amém por isso. Olha para mim, olha para mim aqui, que contraste, né? Eu achei tão lindo ler isso. Deus arrancou a mão de Dagon e logo em sequência fala que a mão do Senhor pesou sobre aquele povo. Quer dizer, olha que humilhação. Dagon não tem mão, mas as minhas mãos vieram sobre esse povo, para mostrar que as mãos do Senhor continua trabalhando. Amém? E olha só aqui para você entender agora, ó. Olha para mim aqui, eu vou ler com você já. Este povo aqui adorava a Dagon, uma imagem de escultura. Deus humilhou Dagon, venceu Dagon, sim ou não? Sim. Deus puniu Dagon? Sim. Puniu como? Humilhando, cortando suas mãos e a sua cabeça. Só que Deus também não vai deixar impune quem adora as imagens de escultura. Não pense você, amados. É por isso que eu luto contra a minha família. Eu oro por eles. Saiam das imagens. É difícil, amado, porque eu sei que Deus vai punir tanto as imagens como quem adora as imagens. Você vai ver agora que a mão do Senhor vai pesar. Sabe o que quer dizer isso? Deus vai castigar. Quem não lê a Bíblia, irmão? Eu ouço muito isso, tá? Deus não castiga ninguém, não. Deus é bom. Já ouvi muito isso. Vai ler a Bíblia, irmão. Vai ler a Bíblia, irmão. Pelo amor de Deus. A mão de Deus vai pesar sobre o pessoal de Asdod, o pessoal que adorava Dagon. Deus vai punir não só Dagon, como já puniu, Paulinha, cortando as mãos e a cabeça, mas vai punir agora quem adorava essas imagens. Não se engane, Deus irá punir os que adoram outros deuses, ao invés de se dobrar perante o Deus de Israel. Olha que forte isso, pastor. Os outros deuses não se importam em você incluir uns deuses a mais para adoração. É ou não é, tio? Quer dizer, olha o que eu vou falar de novo. Os deuses, as imagens, não se importam em você atribuir, diaconisa, mais um dos deuses no meio. Eles não se importam. Mas Deus quer exclusividade. Deus, Ele quer que só Ele seja adorado. Ele não aceita a divisão de adoração, como um bolo que eu divido para várias pessoas. Não, a adoração é para Ele, não é para ninguém. Então, Deus vai punir o povo aqui por servir as imagens. Na sua casa, amado, tem pessoas lá que servem as imagens. Na minha casa, quantos familiares meus, eu olho lá com a imagem nas mãos e para um pedaço de gesso, dizendo: oh, me ajude, me socorra. Eles não podem fazer nada, eles são inúteis. E Deus vai punir tanto, daqui na Bíblia você vai ler, tanto puniu Dagon, como puniu os adoradores de Dagon. Não passará impune os que adoram imagem de esculturas, pois isso é uma afronta ao Deus Todo-Poderoso. Eu acho isso legal em mim. Mesmo eu no mundo, eu nunca pensei em outros deuses, a não ser o Deus de Israel. Eu nunca gostei de imagem, nunca me importei com imagem. Eu sempre soube que ali era apenas um gesso. Dei mesmo no mundo. E olha só no versículo 6. Porém a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod, e os assolou, e os feriu com hemorroidas ou tumores, a Asdodes e aos seus termos, aos seus vizinhos. Diga amém. Olha aqui para mim. O povo pegou a arca, né? Olha para mim para você entender. O povo pegou a arca, levou para onde no início? Tirou a arca do povo de Israel, levou para onde no início? Para o templo de... O que aconteceu lá? Dagon foi derrubado 2 vezes, e na segunda teve as mãos arrancadas e a cabeça. Não foi isso? O que o povo fez? Tirou a arca de lá. Levou para onde?
para Asdod, para a cidade de Asdod. Chegou lá a arca. Quando a arca chegou lá, trouxe doenças, trouxe tumores, porque a mão do Senhor pesava sobre os adoradores de Dagom. Então o povo ficou espantado, porque havia tumores entre eles e as vizinhanças. Quer dizer, uma grande doença de tumores tomou o povo de Asdod. E olha só no versículo 7. Vendo então os homens de Asdod que assim era, disseram: não fique conosco, não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, o nosso Deus. Quer dizer, não queremos mais a arca aqui, tira essa arca daqui, não queremos. Escuta, enquanto a arca é bênção para uns, para outros não é. Eles, pelo amor de Deus, tirem a arca daqui, essa arca está trazendo tumores sobre o povo. Agora reparem, eles vão dizer: a mão do Senhor pesou sobre nós e sobre Dagom, o nosso Deus. Repare uma coisa, pastor Érico, este povo mesmo sendo tomado por tumores, por pragas, eles não se dobraram ao Deus de Israel. Tem pessoas, amados, que não são escolhidos, eles podem ficar doentes. Nós achamos assim, né? Se ficar doente se converte, né? Se cair na cama se converte. Tem pessoas, amados, que mesmo na cama prostrado, mesmo cheio de lepra, mesmo cheio de doença, eles não vão se prostrar ao Deus de Israel. É por isso que eu falo, o chamado é só para os escolhidos de Deus. Quem não é, não vai se dobrar. Pode vir doença, pode vir praga, pode vir o que for, eles vão continuar adorando Dagom. Mesmo Dagom arrebentado, mesmo Dagom humilhado, eles vão dizer: Dagom é o nosso Deus. Então não pense assim, não, na hora do leito vai se converter, vai nada. Tem uns que pode vir o leito, pastor Érico, pode vir a doença, eles vão dizer: Maria é a minha mãe. Eles vão dizer: Aparecida é a minha protetora. Pode ficar no leito do hospital, mas para os escolhidos não. Esses vão entender que só há um Deus poderoso e é o Deus de Israel. Então, para resumir, chegou a praga, tumores tomou o povo, a circunvizinhança. Tire a arca daqui, versículo 8. Pelo que enviaram, olha só, 8 e 9, vamos lá. Pelo que enviaram, congregaram a si a todos os príncipes dos filisteus e disseram: que faremos nós da arca do Deus de Israel? E responderam: a arca do Deus de Israel dará a volta a Gate. Assim rodearam com a arca do Deus de Israel. E sucedeu que, desde rodearem com ela, a mão do Senhor veio contra aquela cidade, como em grande vexação, pois feriu aos homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e tinham hemorroidas, tumores, nas partes secretas. Você entendeu ou não? A arca estava no tempo de Dagom. Dagom teve as mãos cortadas e a cabeça. Tá bom, vamos levar a arca para Asdod agora. O pessoal foi tomado por tumor. Tire a arca de Asdod e vai levar agora para Gate. Em Gate também a mesma coisa. As pessoas foram tomadas por tumores também. E olha só o versículo 10. Então enviaram a arca de Deus a Deus. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Agora a arca foi para Ecrom. Sucedeu, porém, que vindo a arca de Deus a Ecrom, os de Ecrom exclamaram dizendo:
transportaram para mim a arca do Deus de Israel, para me matarem a mim e ao meu povo. E enviaram e congregaram a todos os príncipes filisteus, e disseram: envie a arca do Deus de Israel, e torne para o seu lugar, para que não mate a mim, nem ao meu povo, porque havia mortal vexação em toda a cidade, e a mão de Deus muito se agravara ali. E os homens que não morriam eram tão feridos com hemorroidas, que o clamor da cidade subiu até o céu. Onde a arca de Deus simbolizava o poder de Deus, passou, levou destruição e doenças, porque aquele povo adorava outros deuses. A arca saiu do templo de Dagon, foi para onde? Quem lembra? Asdod primeiro, Asdod. Agora foi para Gate, e agora foi para Ecrom. Onde a arca passou, trouxe doenças. É Deus punindo aqueles que adoram a outros ídolos, a imagens de esculturas. Se você for ler bem aqui, vai dizer que ratos tomou a cidade. Não sabe se a praga era de ratos e hemorroida, tumores, ou foram ratos contaminados que levaram doenças para aquele povo. Não sabemos, mas uma coisa eu sei: Deus puniu os que adoravam as imagens de escultura, o povo que adorava. E Deus aqui mostrou que Ele está acima dos deuses, acima dos homens, acima de qualquer plano humano está o Senhor. Então Deus mostrou que quem não perdeu, pelo contrário, Ele quis mostrar para o povo de Israel, mostrar para o povo filisteu e mostrar para nós, de que as imagens não têm nenhum poder. Deus é maior do que eles, Deus é maior do que tudo. Pode aplaudir o Senhor? E eles se reuniram e disseram: porque a arca veio para Ecrom, tire daqui, vocês querem matar nós, o meu povo? Que eles ficaram sabendo, aonde a arca chegava havia o que? Doenças. Enquanto a arca era bênçãos para para outros não. Reparem, enquanto o evangelho para uns é bênção, Paulinho, para outros não. Não suportam ouvir, não suportam ouvir uma hora de mensagem, nem querem ouvir. Enquanto a mensagem para uns não vale nada, para outros é bênção pura. Então aqui o povo de Ecrom se desesperou quando viu a arca. Reuniram e mandaram: tirem essa arca daqui, porque essa arca traz destruição para o nosso povo. E o povo, os que não morreram aqui em Ecrom, foram tomadas por hemorroidas, tomada por tumores. Então a arca foi retirada. Meu irmão, terminando, Deus está acima de tudo e de todos. Pode aplaudir o Senhor?